9, versos de número 1 até o de número 3. Nós vamos fazer essa leitura. Quem tem Bíblia, procura na Bíblia, né? O texto. Quem não tem, nós temos o texto na projeção aí, tá? Na versão que estaremos lendo, tá? 2 Reis 19, 1 ao 3. Todos encontraram, irmãos? Diz assim, queridos, o texto que nós vamos utilizar nesse momento para meditação da palavra do nosso Senhor nesta noite de domingo, né? Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e encontrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo. Volte aí o 1, meu filho, por favor. Vou ler de novo. Volte aí o 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, está na Almeida Revista Atualizada, né? Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram: assim diz Ezequias, este é dia de angústia, de disciplina, de opróbio, e opróbio, quase não sabe a palavra, deixa eu dar um ponto aqui para poder ler o restante. Porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai amado, a palavra que nós lemos, ela é tão somente tua. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos a nossa limitação, Senhor Deus, diante daquilo que o Senhor é para nós. E eu quero te pedir nesta noite que o Senhor me esvazie, Pai Santo, de mim mesmo, para que eu possa falar somente as coisas que vêm do teu coração para a igreja nesta noite. Que eu possa, Senhor Deus, externar aqui, Senhor Deus, o que o texto já falou ao meu coração durante esta semana. De uma forma compreensível, Senhor. De uma forma clara, Senhor. De maneira, Senhor Deus, que os nossos irmãos entendam as aplicações retiradas do texto nesta noite para cada um de nós. Pai, é a nossa oração que fazemos nesta noite, crendo que o Senhor ouvirá o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Um tempo de silêncio e angústia, em um ambiente de angústia, irmãos, é o que nós vamos pensar nessa noite. Um tempo de silêncio em um ambiente de angústia. Nós podemos colocar mais alguns adjetivos aqui. Poderia colocar um tempo de silêncio em um ambiente de angústia, de sofrimento, de dor. Eu não sei qual é o tipo de problema que você está enfrentando, que você tem passado nos últimos dias. Não conheço a sua vida, não sei se você está com problema de relacionamento, eu não sei se você tem algum problema com enfermidades, eu não sei se você está passando por um problema financeiro, por exemplo. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço a sua história, eu não sei, sou muito limitado para saber o que pode estar acontecendo com você. Mas uma coisa, irmãos, eu sei, de uma coisa eu sei, convicto à luz das Escrituras, Deus sabe o que você está passando, porque Ele é onisciente, meus irmãos. Ele sabe todas as coisas, as coisas que eu não consigo entender, nem compreender,
sobre você, Deus sabe. Da mesma forma, daí para cá. As coisas que os irmãos não conseguem compreender acerca da minha pessoa, por exemplo, entender sobre mim, Deus sabe e Deus compreende. Por isso que nós sempre buscamos no Senhor socorro, meus irmãos, para os nossos dilemas do dia a dia, para os nossos problemas, nosso socorro, buscamos socorro no Senhor para os nossos problemas do dia a dia, os nossos dilemas, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos ciclos sociais, nós buscamos sempre no Senhor o socorro. O salmista disse isso. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Que fez o que, irmãos? O céu, que fez a terra. E que fez cada um de nós. Então, o nosso socorro, em meio às dificuldades da vida, sempre vem do Senhor. Ah, pastor, tudo bem, eu estou compreendendo. Até aqui está ótimo. Mas por que então esse tempo de silêncio? Por que que a gente tem que passar por um momento, por um ambiente, ou um tempo de silêncio em um ambiente de angústia e de sofrimento? Se é que você tem refletido sobre essa questão, sobre isto, meus irmãos, nesses últimos dias. Eu confesso para os irmãos, eu creio que isso é unânime entre os pastores, porque nós, quando nos reunimos, nós conversamos um pouco sobre os problemas de igreja, né? Porque pastor, quando se reúne, eles conversam também sobre os problemas da igreja, porque eles não podem conversar com todo mundo, é ético isso. Nós aprendemos isso estudando, nós aprendemos isso no seminário, quando nós estamos estudando sobre a questão do aconselhamento pastoral. Existe uma ética que a gente não pode compartilhar todos os problemas dos irmãos com os irmãos da igreja. Nós não podemos estar conversando com um e com o outro alguns problemas que é de certa, que tem uma gravidade maior. Aí a gente sempre vai conversar sobre os problemas de igreja. E todos os pastores hoje, irmãos, que a gente senta para conversar sobre a dinâmica da igreja, o lamento é o mesmo. Todos nós estamos refletindo sobre esse tempo esse ambiente de angústia e de sofrimento que nós estamos vivendo. Ou que a maioria, ou que boa parte, para ser mais otimista, dos nossos irmãos que estão na igreja estão enfrentando, crentes mesmos. Nós estamos num ambiente, irmãos, tão conturbado que o índice por exemplo, o índice de doenças emocionais tem aumentado a cada dia dentro do ciclo que nós chamamos religioso, dentro da igreja, dentro do ambiente eclesiástico. Pasmem os irmãos, isso é estatística, meus irmãos. As estatísticas dizem que está aumentando. Aí nós perguntamos por que nós pregamos de uma paz verdadeira, nós pregamos de um amor verdadeiro, de uma alegria sem fim, de uma alegria constante, mas por que que em alguns momentos nós paralisamos diante dos problemas da nossa vida? Essa é a pergunta que nós fazemos. Por que que tem crentes entrando, meus irmãos, em um estado de depressão que muitas vezes é irreversível? É o cenário que nós estamos hoje, tendo que encarar, meus irmãos, que é um cenário difícil. Não é fácil lidar com essas situações. Quem não tem alguém na sua família enfrentando um problema semelhante a este, que eu estou aqui conversando com os irmãos, refletindo com os irmãos? Queridos, o fato é real, nós sabemos disso. Nós não podemos ignorar. Eu acho muito legal alguns crentes que são otimistas com relação a isso. Eu acho legal, legal por quê? Porque eu vejo que ali, querendo ou não, a pessoa ainda tem a esperança de que a situação pode se reverter. É a esperança da igreja, eu creio também assim. E esse otimismo é bom. Se a gente caminhar assim, nós vamos chegar longe. Só que às vezes nós percebemos que esse otimismo é só porque a pessoa está espiritualizando, talvez aquela circunstância não está querendo enxergar.
E às vezes no ambiente de espiritualizar muitas coisas, nós ignoramos que o fato está acontecendo e que aquilo é real na nossa vida. Aí nós ficamos falando por aí, Deus pode tudo, Deus faz o milagre, Deus está certo, não está errado, desde que você compreenda que o problema existe e que você é ciente disto e que você precisa tratar o problema que muitas vezes está dentro de você. Não é só espiritualizando as coisas que nós vamos resolver o problema, irmãos. Nós temos que tratar o problema pela raiz. Nós temos que investigar e ver onde está o problema. Como aconteceu? Como surgiu? Por que nós estamos hoje vivendo desta forma? Por que hoje muitas pessoas, falando agora abrangendo mais para a questão social, por que hoje muitas pessoas na nossa sociedade estão vivendo nesse ambiente de angústia, de sofrimento, onde nós não conseguimos mais erguer as nossas cabeças? Irmãos, está difícil até conversar às vezes com algumas pessoas, porque as pessoas não olham mais para nós. Tem algumas pessoas que a gente vai conversar, já está tão atolado nesse ambiente da angústia, que ela não consegue mais levantar a sua cabeça para conversar. Muito menos desabafar. Muito menos buscar um aconselhamento com alguém. Pedir socorro. Então, essa é a dinâmica que nós estamos vivendo hoje, meus irmãos. E isso é um fato que está no nosso meio. Quanto mais o tempo passa, mais nós estamos resolvendo as coisas do nosso jeito. Nós estamos sendo conduzidos pelos nossos anseios para resolver as coisas. E eu sempre digo, irmãos, isso por experiência própria, toda vez que a gente tenta resolver as coisas do nosso jeito, há uma forte tendência de dar errado. Quando nós corremos, em primeiro lugar, para resolver as coisas, os problemas, os conflitos que nós temos, quando nós não buscamos a Deus para ficar melhor para os irmãos entenderem, em primeiro lugar, pode ter certeza que em algum momento pode dar errado. Por mais inteligente que você seja, por mais sábio que você seja. Queridos, nós precisamos pensar muito sobre essa questão. Às vezes, diante das dificuldades, nós nos precipitamos para resolver as coisas da nossa maneira. E na maioria das vezes esquecemos de consultar o nosso Deus em primeiro lugar. E isto, de fato, faz toda a diferença na nossa vida. Foi o que nós observamos no texto aqui, meus irmãos. Isso faz diferença nas resoluções dos nossos problemas, do dia a dia, que nós enfrentamos, que nós encaramos todos os dias. Há uma frase que diz que o apressado come cru. Minha mãe sempre falava isso para mim, porque eu sempre queimava o arroz. Ela pedia para eu ficar cozinhando arroz enquanto ela ia fazer uma faxina. E quando ela chegava, o arroz estava queimado. Por quê? Porque eu ia fazer o arroz quando faltava 5 minutos para a mamãe chegar. E aí o arroz, além de ficar cru, ficava queimado. Essa frase faz muito sentido para nós. Quando nós nos apressamos para realizar algo de qualquer forma, de qualquer maneira, em algum momento nós vamos queimar o arroz, irmãos. Em algum momento nós vamos comer o arroz cru mesmo. Em algum momento nós vamos falhar. Nós precisamos pensar sobre isso. Nós sabemos, meus irmãos, que a pressa nunca resolve problemas de primeira, nunca resolve. Há quem diga, meus irmãos, que a pressa é a inimiga da perfeição. Sempre fica um resquício, sempre fica uma fagulha, sempre fica uma sujeirinha para nós resolvermos depois, por causa da pressa, da precipitação. De nós queremos fazer do nosso jeito, como nós estamos falando aqui. De nós queremos fazer da maneira que nós achamos que é o correto, que é o certo. E muitas vezes, sem consultar a Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo. Precisamos consultar o Senhor. Nesses ambientes de reflexão, nesses ambientes onde nós paramos para meditar e refletir sobre o nosso momento de angústia que nós estamos passando, o nosso sofrimento, nós precisamos parar, irmãos, e de forma centrada em Deus, refletir sobre os próximos passos, as próximas decisões que eu vou tomar.
para resolver esse problema. Eu sempre falo isso para os irmãos e não me canso de falar aqui nos meus aconselhamentos para os irmãos. Quando os irmãos chegam com um problema sério para resolver, eu sempre falo para eles assim: agora é o seguinte, ponto, nós temos um problema, amém? A pessoa diz, tem, pastor, mas não foi porque eu quis. Nós temos um problema, amém, querido? Amém, querida? Aí a pessoa fica, mas não foi. A gente fica querendo justificar. O fato é que nós temos um problema, e eu sempre digo assim, agora nós vamos trabalhar o problema dentro da dinâmica do problema. E todo problema tem uma dinâmica, irmãos. Tem uma circunstância. Ele foi criado, ele foi gerado em algum momento na sua vida. Foi gerado, foi criado. E esse problema, ele foi construído. E agora, quando nós paramos para ficar nesse tempo de silêncio, refletindo sobre o problema, nesse ambiente da angústia e da dor, do sofrimento que você está vivenciando, dentro desse ambiente aí, dessa dinâmica, tem processos. E esses processos também têm que ser atendidos. Sabe qual é o grande problema nosso, do crente? E nós nos frustramos muito com isso. É que quando nós construímos um problema, de forma bem devagarinho, né? A gente começa bem devagarinho. A Bíblia diz que é pela cobiça, muitas vezes, que o pecado entra. Você vai pela cobiça de querer ser, de querer ter, de querer possuir. E aí o inimigo, ele faz a propaganda, você acaba caindo na propaganda do inimigo, peca. Só que até você chegar ao cometimento do pecado, você passou por várias fases. Aí agora, para resolver o problema, é aí onde eu me frustro. Por que para resolver o problema tem que ser imediato? Para construir não foi lento? Nós fomos montando, a gente monta uma estratégia para construir todo o problema. Quando a gente chega lá no ápice do problema, aí todo mundo chega, pastor, e agora? Vai resolver logo? Eu digo, calma, tem um problema. Foi construído. E o mesmo processo que você levou para construir é o mesmo para desconstruir, gente. Nós precisamos entender isso. Então, é o que nós estamos vendo no texto aqui. E na Bíblia nós temos muitas lições que falam sobre isso. Eu estou lendo aqui, eu li o texto do rei Ezequias, porque é um texto maravilhoso que tem a ver com esse pensamento que nós estamos fazendo nesta noite aqui. Temos vários outros exemplos na Bíblia, vários outros ensinamentos na Bíblia, que nos ensinam, meus irmãos, e nos mostram os caminhos para resolver os nossos problemas. Esses exemplos de problemas que foram vivenciados por outras pessoas, por outros homens, outras mulheres de Deus, lá no passado, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, esses exemplos servem para nós também resolvermos os nossos problemas. Esses exemplos aqui, desses testemunhos que nós estamos e vamos observar hoje aqui sobre o rei Ezequias, meus irmãos, serve para nós hoje também. Porque nós adoramos e servimos o mesmo Deus do rei Ezequias e do povo de Deus daquela época. É no que vamos refletir nesta noite, meus queridos e amados irmãos. Baseado na narrativa que nós lemos agora e acabamos de meditar sobre ela. Quando nós adentramos ao texto bíblico que nós lemos, eu li somente 3 versículos. Mas esses 3 versículos aqui, irmãos, ele tem um contexto, ele tem um pós-texto, ele tem uma história construída por trás. Eu só li 3 versículos que contam especificamente a situação que o rei, com o povo de Deus naquela época, o povo de Judá aqui, estava enfrentando. Só esses 3 versículos aqui, a gente vê o problema instalado. Só que no contexto, nós vamos identificar que existe um problema principal que causou esse movimento no meio do povo de Deus, no reinado do rei Ezequias. Quando nós nos aprofundamos fazendo uma análise sintetizada dos fatos, meus irmãos, ocorridos aqui na narrativa bíblica, começando pelo versículo-chave, do versículo de número 3, que nós lemos, está aí o versículo de número 3, nós logo nos vem à mente a seguinte pergunta:
Por que um dia de angústia? E por que um dia de opróbrio no meio do povo de Deus? Por que esse dia tão difícil? Opróbrio, meus irmãos, significa desonra, vergonha e infâmia. E esse termo aqui é bem utilizado, porque o que de fato estava acontecendo com o povo aqui era isto. Eles estavam nesse ambiente de angústia, de sofrimento, de vergonha, criado por um problema instalado no meio do povo de Deus, um problema que foi criado, um problema que surgiu, e não foi um problema simples, não era um problema simples aqui, meus irmãos. O texto deixa isso muito claro. Se nós estudarmos os originais no hebraico, a dor que o rei estava sentindo aqui era muito grande, não só o rei, mas também o escrivão, o mordomo e os sacerdotes, os anciãos que o texto menciona aqui, que representavam a cúpula do povo naquela época, que representava o povo naquela época. Imagine, meus irmãos, se fosse hoje, uma afronta desta gravidade, se fosse hoje, os líderes, os ministros, os pastores, os governadores, o presidente, todos estavam consternados com a situação. É mais ou menos assim que se explica hoje essa situação. Então, no versículo 3 é o que nós vemos aí, meus amados irmãos. Esse é um dia de quê? De angústia. Ele fala, é um dia também de disciplina. E é um dia de opróbrio, meus queridos. É um dia de vergonha pública. É um dia de desonra. É um dia de infâmia. Então esse problema estava no meio do povo de Deus, meus queridos. Então, com esta meditação, queridos, na pergunta que nós fizemos anteriormente, por que o povo estava vivendo esse tempo de angústia, esse tempo de disciplina, esse tempo de vergonha, de infâmia, de desonra? Com esta meditação na pergunta, nós adentramos ao contexto dessa narrativa. E no contexto da narrativa, nós temos a causa explicada, meus irmãos, pela qual Ezequias e o povo de Deus estavam passando por esse problema. Esse tempo de angústia, de silêncio e de sofrimento. Não sei se vocês já passaram por isso, irmãos. De você ficar refletindo, calado, esperando o Senhor falar alguma coisa para nós e nada sai. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu passo por isso. Eu já passei, eu passo por isso. Às vezes eu paro para refletir sobre algumas coisas e fico num tempo de silêncio pedindo, Deus, por que eu não estou conseguindo entender nada dentro dessa dinâmica, dentro desse problema? Quem nunca passou por isso? Quem nunca fez essa reflexão? Qual ser humano nesta vida que diante de um problema, de uma circunstância difícil, não passa a refletir sobre a causa? Quem que não faz isso? Todos nós paramos, às vezes, principalmente quando nós pecamos, principalmente quando nós pisamos na bola, principalmente quando o problema foi criado por nós mesmos. Eu fico pensando, por que eu caí nessa? Por que eu desagradei o meu Senhor? Por que eu pequei de novo? Por que eu repito sempre as mesmas falhas? A gente fica, às vezes, nesse momento de confrontos e conflitos internos, perguntando, se eu sou servo de Deus, por que eu passo por isso? Por que eu deixo? Por que eu me deixo, na verdade? Por que eu cedo, na verdade, as coisas, as tentações desta vida? Por que eu sou governado, muitas vezes, por aquilo que eu não quero fazer? Por que o vício me domina? Por que as coisas ruins dessa vida ainda continuam em alto na minha vida? Por quê? Às vezes a gente precisa pensar um pouco sobre isso. E são nos momentos de silêncio, de angústia, irmãos, de dor, às vezes de consequências, de coisas que você construiu, que nós construímos devagarinho. Nós vamos construindo, depois que a gente chega lá, a gente, esse caminho deu nesse lugar mesmo? Deu. Agora você tem que voltar. Agora você tem que passar um tempo pensando, meditando, refletindo.
no porquê que você chegou até aí, nesse ambiente. Então, irmãos, esse era um ambiente de sofrimento que é narrado aí no contexto do capítulo 18, no versículo de número 19. Lá nós vamos perceber que existia um problema. Esse problema, meus irmãos, era grave. Foi provocado pelo rei da Síria, encaminhado pelo seu porta-voz, que está aí no texto, no versículo de número 19 do capítulo 18. Ele tinha o nome de Rabsaque, meus irmãos, que era uma afronta contra o povo de Deus. Esse era o problema na época. Uma afronta. Irmãos, mas não era uma afronta qualquer. Não era uma afronta qualquer. Todo mundo, historicamente, quem faz panorama do Antigo Testamento, o professor está ali fora, sabe disso. Que os assírios, meus irmãos, eles não brincavam em serviço. Eles eram sanguinários. Eles não só afrontavam, como eles cumpriam as suas afrontas. E eles tinham um requinte de crueldade tão grande que assombrava, que assustava qualquer pessoa. Eles usavam termos afrontadores que de fato assustava qualquer um, provocavam um terror. Eles cortavam, se eles falassem que iam cortar as cabeças, eles cortavam as cabeças. E se eles falassem que iam enterrar de cabeça para baixo, como eles faziam, tinha esse costume, eles enterravam. Então isso tanto provocou terror e vergonha para o rei, como para a sociedade da época, que era governada por esse rei. O que fazer diante de uma afronta desta? Está aí. Rabsaque lhes disse: dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Assíria, que confiança é essa em que te estribas? Esse é o versículo, meus irmãos, que está no contexto. Estribas é a mesma coisa de estribar, mas não é de dinheiro não, viu, irmãos? É o mesmo que apoiar-se em si mesmo. Então, a afronta do rei da Síria contra o rei Ezequias era essa, e o povo de Deus. Né? Ele pergunta: por que você está... que confiança é essa? Em quem você confia? Em si mesmo? Só que não era essa a ideia de Ezequias e do povo de Deus. O povo de Deus, e os irmãos sabem que Ezequias foi um exemplo de rei. Quando ele chega no lugar de seu pai, a primeira coisa que ele faz é organizar a casa. E outra coisa que ele faz, que é de suma importância, é chamar Deus para dentro da casa. Ele restaura o templo, ele restaura os altares, ele restaura os locais de culto, de adoração a Deus. Então Ezequias chegou para resolver o problema religioso do povo na época, resolver a questão espiritual do povo. Era esse rei. Só que ele foi confrontado, só que ele foi afrontado com palavras e até com perseguições diretas. O rei da Síria queria destruir o reinado do rei Ezequias. Aí ele pergunta: você está confiando em você mesmo? Em quem você confia? Ou se fosse hoje, ou você pensa que você é o quê? Nós usamos muito essa frase para brigar com o povo, né? Para causar uma discussão. Eu vi outro dia ali um crente falando isso. Está pensando que é o quê? Apontando assim na cara do rapaz. Você pensa que é o quê? Você me conhece da onde? Você confia em quem? Né? Então, às vezes a gente usa esses jargões. E aqui o rei da Síria estava utilizando esse jargão aqui para o rei Ezequias, dizendo: você se apoia em quem? Confia em quem? Então, quando nós observamos o versículo de número 22, aí do capítulo 18, meus irmãos, nós vamos também ver que no contexto existe uma afronta feita pelo rei da Síria. Ele diz assim, ironicamente, meus irmãos: mas se me dizer isso, confiamos no Senhor, e essa era a palavra, né? Nosso Deus, não é esse aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Ele faz uma pergunta, né? Ironizando, dizendo que, zombando com Ezequias: vocês confiam mesmo nesse Senhor, nesse Deus? Não é esse
Não é esse aquele cujos os altos e altares Ezequias removeu? Ironizando contra Deus, zombando contra Deus. E ele ainda diz, dizendo a Judá e a Jerusalém: perante este altar adorareis em Jerusalém? Estão zombando contra Deus, uma afronta contra Deus. Este era um problema sério, meus irmãos, que o rei da Síria estava tratando com ironia. E que às vezes nós recebemos essas afrontas no nosso dia a dia, diante dos problemas da nossa vida. Tem gente que chega para nós, quando nós estamos passando por um problema de dificuldade, enfermidade muitas vezes, aí o pessoal diz assim: você ainda acredita nesse Deus? Por que você não vai buscar a solução lá no Pai de Santo, ou lá na igreja X ou a igreja Y? Lá tem milagre. Lá tem a solução para o seu problema. Por que vocês teimam, insistem tanto em continuar crendo e confiando nesse Senhor? Recebemos muitas vezes essas afrontas, meus irmãos. Então, queridos, no versículo 23 do capítulo 18, nós veremos que houve uma proposta da parte do rei da Síria para que o povo de Deus, uma proposta para o povo de Deus de corrupção também. Ele começa agora a oferecer aí a solução para o povo, prosperidade. Ele diz: ora, pois empenha-te com o meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte, achares cavaleiros para os montar. Às vezes uma proposta feita, sem qualquer garantia. Ele diz: eu dou 2.000 cavalos, mas tem que ter os 2.000 cavaleiros. Às vezes a gente cai nessas propostas do inimigo, tá certo? O problema já era grave no meio do povo, e ainda tinha uma proposta para o povo. O problema era sério para o rei resolver, porque ele estava diante de uma situação muito difícil, e ao mesmo tempo estava diante de propostas feitas ao seu próprio povo. A qualquer momento esse povo poderia também desistir de Deus, desistir de lutar, porque é mais fácil muitas vezes a gente, ao invés de encararmos um problema, aceitarmos as propostas, não é? É mais fácil. E tem muita gente que quer silenciar a gente, principalmente os cristãos. Olha, pastor, melhor tu ficar calado, fica quieto aí, não fale mais nada não. Fica do nosso lado, porque do nosso lado é melhor, tem uns cavalos. Você tem os cavaleiros para montar, ainda bem que eu não tenho aqui 2.000 cavaleiros para montar nesses cavalos. Mas às vezes as propostas, elas são irresistíveis. Então, um problema generalizado no contexto aqui. Todas estas afrontas, meus irmãos, foram feitas pelo rei da Síria através de Rabsaque, e isso incomodou Ezequias e a seu povo que estava querendo fazer aquilo que era certo diante do Senhor. Nos versículos de número 31 do capítulo 18, mais uma proposta feita pelo inimigo ao povo de Deus contra Ezequias, proposta de dar comida, proposta de dar vida próspera, meus irmãos. Daí ele está dizendo: olha, não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, vinde para mim e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Proposta de dar comida, a proposta de prosperidade. E hoje a gente percebe isso também no nosso meio, meus irmãos. Percebe isso no nosso meio. Eu não gosto muito de falar sobre isso, por questão de ética mesmo, mas um problema semelhante que acontece nas nossas igrejas hoje é que tem muita gente pescando no aquário dos outros. Tem muita gente que convida outros crentes de outras igrejas para virem para aquela comunidade com propostas de que lá naquela comunidade tem coisas melhores do que lá na que você está. Existem muitas propostas assim. É uma realidade hoje dentro das nossas igrejas. É uma realidade dentro da nossa igreja aqui. Sabe? Então, queridos, essa foi a proposta que o rei fez, que o rei da Síria fez para o povo. Abandone Ezequias, abandone esse Deus,
Abandone essa adoração, isso aí não está dando nada para vocês. Eu tenho garantia para vocês. Tem comida boa, vai ter comida, certo? Vai ter água suficiente, vocês vão ter a própria plantio de vocês vão ter de onde tirar o seu próprio sustento, porque eu não vou mexer com vocês. É assim que acontece. Estava acontecendo ali, meus irmãos. É o que nós observamos aí no versículo de número 31. Nos versículos de número 33 a 34, nós observamos que o inimigo faz uma leitura de resultado na crença em outros deuses. Olha que coisa, a proposta boa, né? Porque hoje nós fazemos muito isso. A gente faz uma leitura de um resultado na prática. Por isso que quando nós não estamos bem com Deus, firmados na fé, qualquer vento de doutrina você aceita, você acolhe. Por quê? Porque tem um resultado mais rápido. E hoje estão oferecendo resultados para tratar o sofrimento, por exemplo, bem rapidamente. Ontem mesmo estava conversando com uma pessoa que ela não é evangélica, que ela estava falando que seguia aí um rapaz, um bispo, não vou falar o nome, porque senão os irmãos vão dizer que estou falando mal dele. E lá, esse bispo, ela me contando, eu escutei a conversa todinha, e esse bispo oferece uma solução fácil, rápida, para o problema. Quem não quer resolver o problema desse jeito? Quem não quer chegar aqui hoje com um problema desse tamanho e dizer, joga aí na mão do Aurélio, resolve aí, Aurélio, para mim? Pastor, amanhã eu pego lá 1 milhão e resolvo o seu problema. Né? Não é bom, não? É bom demais. Aí hoje nós estamos vendo esse ambiente. São propostas que não foram feitas só no passado, elas são feitas hoje também. Eu tenho um problema, é rapidinho eu resolvo o seu problema. É rapidinho eu resolvo o seu negócio. É rapidinho eu faço uma cura. É rapidinho você vai ficar bom e são. O milagre vai acontecer. E no versículo 33 ao 34, irmãos, nós vamos ver aí o resultado. 33 diz assim, ó, acaso os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra? Aí fala a pergunta, né? Das mãos do rei da Síria. 34. Onde estão os deuses de Ramate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim, Rena e Iva? Acaso livraram eles a Samaria das minhas mãos? Ele tá ironizando aí, né? Eles estão aí fazendo uma afronta no âmbito da ironia, provocando terror ao povo, meus irmãos amados, dizendo que eles são mais fortes do que os deuses, que Judá, que Israel é só mais um diante do poderio que eles têm, do poder que eles têm. Por isso que o porta-voz do rei da Síria chega falando assim, né, que para eles temerem o sumo rei da Síria, o supremo, o poderoso, o maioral, porque ele vinha aí e de fato destruía todos aqueles que estavam ao seu redor, provocava medo e terror e ainda ironizava. Cadê os deuses dele? Cadê os deuses dele? E aí eles incluem aqui também o Deus de Israel como sendo um Deus qualquer, o Deus de Judá, o Deus de Ezequias como sendo um Deus qualquer. Na proposta de que eles tinham poder, eles tinham o Deus verdadeiro e eles tinham a força para destruir o povo de Deus. É o que nós observamos aí nos versos de número 33 e 34 do contexto. Caminhando, irmãos, para a gente não demorar muito, finalizando o contexto, no versículo 36 ao 37 do capítulo 18, nós veremos uma postura orientada pelo líder maior do povo de Deus aqui, no caso Ezequias, uma postura de ficar em silêncio diante das afrontas. É aqui que nós vamos aplicar a exposição do texto nessa noite, meus irmãos. Disse assim, ó, calou-se, porém, o povo, e não lhe respondeu palavra, o povo de Deus, diante das afrontas. Porque assim lhe havia ordenado o rei, não lhe respondereis. Eles fizeram as afrontas deles. O rei disse, só escutem.
Interessante que o rei foi tão estrategista, vamos falar sobre isso, que ele disse para os seus conselheiros ganharem tempo. Em certo momento ele disse, fala em outra língua, porque nós não estamos entendendo. Ele diz aqui no versículo 25, né? Então disseram ali aqui, filho de Ilquias, Sebna, e Ajoá, e Rapsaque, rogamos-te que fale em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fale em judaico. O que eles queriam naquele momento, orientados pelo rei, irmãos, era ouvir as afrontas, tão somente entender o cenário. Eu não sei se os irmãos já tiveram essa experiência comigo, mas toda vez que eu vou tratar com você um problema, que é de aconselhamento pastoral, sabe que é a primeira coisa que eu faço? Na primeira vez que você vem me contar, eu só escuto. Porque é escutando que a gente vai ter uma percepção melhor para resolver o problema. E um bom servo de Deus, um bom estrategista de guerra espiritual, diante de um problema, a primeira coisa que ele faz é escutar, é refletir sobre o problema. Tem como você ter uma compreensão mais lógica do ocorrido, do que está acontecendo ali, naquele momento, naquela ocasião difícil, irmãos. Então, no final do contexto aqui, a gente vê essa postura do povo de Deus. Fiquem em silêncio, fiquem calados. Porque às vezes, quando o outro lado está agressivo, se você for agressivo também, os irmãos sabem o que é que vai acontecer. Vai dar porrada, vocês vão brigar, nós vamos entrar em conflito. Hoje de manhã nós falamos sobre a tolerância, falamos aqui na EBD, a intolerância, que existe dos dois lados. Não é só intolerante a pessoa agressiva e temperamental não, irmãos. Os caladinhos também são intolerantes. Os inteligentes também são intolerantes. Os sábios também são intolerantes. E muitas vezes eles entram em conflito com as pessoas por causa do seu excesso de inteligência, por exemplo. Falamos de manhã sobre isso aqui. E nós falamos que isso é científico e a psiquiatria trabalha isso também. Nós falamos hoje pela manhã que o inteligente, a pessoa que é inteligente, ela é intolerante da seguinte maneira: ela não consegue esperar os mais lerdos, por exemplo. Eu sou devagar, eu sou de pensar mais, sou ansioso, mas eu gosto de pensar mais, avaliar antes de executar alguma coisa, principalmente na minha área aqui de elétrica. Às vezes eu estou olhando aqui os fios e digo, será que eu ligo agora? Eu vou logo olhar se está desligado a geral mesmo. E às vezes o camarada que é inteligente demais, ele não tem paciência de esperar pelo lerdo, por exemplo. Isso é a ciência que diz. Você pesquisa, você vai achar. Aí ele é intolerante porque ele não consegue tolerar a vagareza mesmo do outro, a lentidão do outro. Quem não convive com gente assim dentro de casa? Eu, por exemplo, sou um esposo chato demais, somente quando eu vou viajar, porque na minha cabeça eu já arrumei tudo no carro, amarradinho, tudo. Aí a mulher está lá, peraí, que faltou a escova, peraí, que faltou a toalha. Aí eu, na minha cabeça, tudo muito prático. Aí eu começo a ser intolerante com a minha esposa. Então a intolerância, ela funciona, ela tem essas duas facetas. Tem essas duas nuances, né, que a gente fala. Tem essas duas interpretações. Então a gente tem que avaliar as coisas também, meus irmãos, principalmente no ambiente de sofrimento, dessa maneira. As circunstâncias dessa maneira. Quando for necessário, né, quando nós estivermos dentro desse contexto, desse cenário difícil. E lá no versículo de número 37, nós observamos que houve uma tensão, uma angústia por parte da liderança do povo de Deus. Por isso que eles montaram e criaram as estratégias. E Ezequias pediu para o povo ficar em silêncio por isso, porque ele estava entendendo a dinâmica toda do problema. Certo? Então ele foi tolerante diante daquela circunstância agressiva do povo ali.
Então, o que aconteceu? Depois que eles ouviram e ficaram em silêncio, o versículo 37 vai dizer, eles rasgaram suas vestes. O que isso simboliza, meus irmãos? Naquele momento, e culturalmente, e nas circunstâncias que eles estavam vivendo, um estado de luto, de sofrimento, de dor. Em outras palavras, um dia de vergonha pública. Um dia de vergonha pública. Quando nós entramos no texto lido, irmãos, nós percebemos que o estado de humilhação continua. No capítulo 19, verso 1, o texto vai dizer que Ezequias, ao receber a notícia, ele rasgou as suas vestes. Meus irmãos, está aí, com suas vestes rasgadas, e lhe referiram palavras o versículo de número 1 do capítulo 19, lê, por favor. Capítulo 19, verso 1. Vamos ver o que é que diz aí. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Seu mordomo trouxe a notícia, juntamente com o escrivão que registrava, foi falado. E eram palavras pesadas. Eles fizeram ameaças até de fazer o povo comer fezes, as suas próprias fezes, que eu não li aqui. Mas, irmãos, foram ameaças pesadas. Aí Ezequias, depois de ouvir o relatório do mordomo, do escrivão e dos sacerdotes, os anciãos, os conselheiros, depois de ouvir tudo que eles falaram, foi o estado que Ezequias ficou. Ele se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Rasgou as suas vestes. Isso simbolizava um estado de luto, de dor, de sofrimento, de vergonha pública. Às vezes, diante dos nossos pecados, irmãos, das nossas falhas, principalmente quando são públicas, o sentimento que nós temos, a sensação que nós temos é essa, que Ezequias teve, de rasgar suas vestes. Porque é um momento de vergonha pública. Não é fácil, é difícil. Só que não acontece só com você, não acontece só comigo. Aconteceu também com grandes homens de Deus na história. E no dia que acontecer com você, entenda, todo problema difícil tem solução. E começa aqui, quando nós rasgamos as nossas vestes e reconhecemos que naquele momento estamos vivendo um estado de luto, de reflexão, nós estamos pensando, só ouvindo as afrontas. Mas agora, quando eu entendo todas as afrontas e sei que o problema é grave, eu tenho sim que rasgar as minhas vestes e confessar os meus pecados e dizer, agora eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que buscar o socorro. Foi o que Ezequias fez, ele entrou aonde, irmãos? Na casa do Senhor. Em um momento de angústia, em um momento de sofrimento, em um momento de um pecado público, o melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Refletindo sobre o seu pecado, refletindo sobre a sua dor, refletindo sobre o seu sofrimento, orando, buscando, clamando, meus irmãos, ao Senhor. No versículo de número 2 do texto que lemos, vai dizer que Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os anciãos, eles foram vestidos, entraram, diz o texto aí, vestidos, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. O profeta Isaías representava o povo de Deus, representava a fé naquele momento, meus irmãos. E o que o texto, esse simbolismo, né, o que representava essa cobertura de pano de saco, representava também ou expressava um estado de luto, arrependimento, humildade, tristeza profunda diante da tragédia. Não era tristeza qualquer, não.
perda ou pecado. Significava tudo isso aí. E eles foram ao profeta, filho de Amós, consultá-lo, né, dessa maneira, quebrantados no momento de angústia, de silêncio e de sofrimento. Ninguém resolve problema, irmãos, com o nariz empinado, não. Ninguém resolve pecado com o nariz empinado, justificando o erro, não. O porquê você errou. Nós resolvemos pecados na nossa vida, tragédias, problemas difíceis, situações difíceis, é vestido de saco. É humilhado diante de Deus. Não é dizendo, querendo justificar o que você fez de errado, não. Reconheça que você errou, vista-se de saco e, se possível for, rasgue suas vestes, dizendo que você está inconformado com aquilo e que você não quer mais isso para você, que você quer refazer o caminho de volta, você quer mudar a sua vida, que você errou, que você falhou em algum momento, seus pais. O caso de Ezequias foi o pai dele que fez tudo errado, ele vem tentando consertar, diante de um problema difícil, mas ele diz, eu continuo confiando no Senhor. Se possível for, vou rasgar minhas vestes, vou entrar coberto de pano de saco. Foi a orientação que ele deu também aos seus conselheiros aqui, ao conversar com o profeta Isaías. No verso 3, eles disseram as palavras do rei Ezequias, e as palavras foram as seguintes, meus irmãos. Disseram para Isaías. Quais foram as palavras? As palavras, meus queridos irmãos, foram essas daí. Este é dia de angústia, disciplina e de opróbrio, meus irmãos, de vergonha. Como o profeta encara uma situação dessa, né? E o profeta encara da maneira bíblica, da maneira que Deus encara. É mais fácil justificar, é mais fácil querer estar com a razão do que dizer, de que se apresentar diante do profeta ou diante de Deus dessa forma, reconhecendo que este é um dia de angústia, este é um dia de disciplina. Pode falar, Senhor. Diga o que o Senhor quer dizer para mim. Fale, conte, exorte da maneira que o Senhor quer exortar. Após ouvir as afrontas do rei da Síria, Isaías disse no versículo 6 do capítulo 19: direi isto ao vosso Senhor, ao rei. Diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouvistes. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Não temas. Foi a palavra, o conselho do profeta. Vai lá e diga para o rei: não temas as palavras afrontosas que o rei da Síria proferiu a vocês. Não temas. Porque Deus é com vocês, da mesma maneira e forma que Ele é conosco, irmãos. O inimigo, o rei da Síria, sempre nos afronta, sempre chega para nós com palavras de baixo escalão mesmo, ou de baixo escalão. Sempre chega para nós com palavras que nos joga na lama, revelando o nosso pecado, revelando a nossa insignificância. Mas Deus sempre tem uma palavra para o inimigo, e a palavra de Deus é: não tema as afrontas. Fique tranquilo. Deus está com você. Agora nós precisamos nos apresentar diante de Deus da maneira certa, com o nosso coração humilhado, quebrantado, reconhecendo o nosso pecado, o nosso erro, querendo mudar. Nós vamos aplicar, irmãos, para finalizar esta meditação de hoje. Esse é o ponto de partida para a nossa aplicação. Nós vamos aplicar o texto para as nossas vidas, pensando e refletindo sobre a seguinte pergunta, meus irmãos: o que devemos fazer
em tempos de silêncio e angústia na nossa vida? Primeiro, pare, reflita sobre esse estado de sofrimento que você se encontra. Não tem coisa melhor do que você parar para refletir, sinalizar os pontos do seu problema ou do outro. Se você é um crente que não tem problema, tem outras pessoas que estão do seu lado que têm problema, que muitas vezes nós somos incompreensíveis e insensíveis para entender. E intolerantes, como nós falamos pela manhã aqui. Às vezes, irmãos, nós só olhamos para os problemas na nossa ótica, no nosso campo de visão. Não foi, André? Falamos pela manhã aqui. É muito fácil resolver o problema dos outros olhando da nossa posição. Olhando do local onde nós já chegamos na fé, por exemplo. Tem pessoas que são ainda leigas na fé, estão ainda buscando, crescendo, que passam por problemas que talvez hoje eu não passe mais. Problemas de pecado, por exemplo, dificuldades. Talvez eu não passe mais, mas porque eu não passo mais, eu não posso simplesmente ignorar o problema do outro também não. Eu tenho que olhar o problema do outro de uma maneira, da maneira que Jesus olhou para o meu problema e olha todos os dias para o meu problema, com um olhar de compaixão. Eu tenho que olhar para o problema da irmã Bruna da maneira que Jesus olhou para o meu problema. Eu não posso, por isso que hoje tem muitos julgamentos precipitados, provocados por nós mesmos, porque nós não paramos para avaliar o problema do outro, entender o problema do outro. Tem gente que acha que o pastor não tem problema, eu tenho problema, talvez maior do que o de vocês, os meus problemas, mas raramente uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, conte-me o seu problema, quero orar pelo senhor, estou percebendo que o senhor não está bem. Outro dia um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor hoje não está legal. E não estava mesmo não. E eu disse: eu sou sincero, estou mesmo não. Tem uma irmã aqui que pergunta direto. E me conhece. Desde que eu cheguei, ela disse: o senhor não está legal. Eu estou mesmo não. Pode orar. Irmãos, nós temos que exercer de compaixão para com o próximo, gente. Aí tem gente que é muito fácil resolver o problema dos outros, né? Resolver o problema dos outros é fácil demais. Quando você não tem problema, aí se torna melhor ainda. Todo mundo, o Rafael Abdala, né, Mazinha, que diz assim: todo mundo com o celular na mão é um doutor, é um especialista, não sei o que mais, é um psicólogo, é um médico, é um conselheiro, é um pastor. É só olhar lá no Instagram, no YouTube, você tem um conselho para todo mundo, mas a sua vida, você não parou ainda para analisar o seu problema, porque você acha que não tem problema. Mas todos nós temos problema. Então, irmãos, reflita nesse ambiente de sofrimento e angústia, reflita onde você se encontra, procure saber onde você está no problema. Entenda, querido, que em tempo de angústia, o sofrimento é a primeira coisa, de angústia e sofrimento, a primeira coisa que nós precisamos fazer é refletirmos em silêncio sobre o que nós estamos passando. Escute o que o inimigo está dizendo e não responda, apenas reflita. O inimigo fala todo dia para nós, dentro do nosso problema. Aponta nossos erros, nos persegue no trabalho, nos persegue na rua, nos persegue nas igrejas por aí, falam mal de nós. Aí, pastor Marquinhos, ele sai baixinho, mas pensa no cabo ruim. O pessoal fala, gente. É fulano de tal, o irmão tal, presta não. E não prestamos mesmo não. E louvado seja Deus, porque nós somos reconhecedores disso. Mas nós não podemos deixar de refletir sobre as afrontas que o inimigo mostra para nós quando nós estamos vivendo a situação de problema. Foi o que Ezequias fez, ele avaliou toda a situação, ele refletiu sobre aquele estado de sofrimento e angústia e montou suas estratégias para vencer o inimigo. É necessário, irmãos, esse tempo de reflexão para que a nossa força se estabeleça, se restabeleça. E é um tempo de preparo também para nós percorrermos o caminho de volta em busca da solução do problema. Queridos, quem é medroso aí como eu sou? Eu sou frouxo demais. Eu tinha medo de alma, né? Hoje que eu fiquei, né? Hoje eu leio mais a Bíblia, aí eu não tenho mais medo de alma não, né? De lobisomem, né? Nem do Saci Pererê, né? Tinha essas coisas, essa história de menino.
E uma vez, vou contar uma história minha rapidinha, vou fechar rápido parênteses. Uma vez eu fui, quase que eu sofri um assalto aqui no Icaraizinho, né? Eu vinha, na época eu era caminhoneiro, aí eu vinha rebocar um carro lá no Icaraizinho, na época não tinha nem o asfalto. Aí um rapaz com uma peixeira na mão, uma faca, eu dei uma carona para ele e ele quis me assaltar. Naquele momento a gente entrou numa luta corporal, né? Eu tinha acabado de sair do exército, era paludão, forte. Aí eu fui lá, eu usei os golpes, as técnicas, tomei a faca do rapaz, botei no meu cós e disse, desce do carro. Aí fui lá para o meu compromisso. Só que eu tinha que voltar pelo mesmo local que eu tomei a faca do rapaz. E voltar no caminho com medo e assustado, meus irmãos, pense no negócio difícil. Você passar no mesmo local que você sofreu alguma ameaça, por exemplo, não é ruim, né, gente? Tem gente que evita alguns caminhos de volta. Tem gente que evita passar pelo trauma. Tem gente que evita, e a psicologia atual ela ensina isso. Não está errado, não, porque tem que tirar do problema, do ambiente do problema. Tem uns psicólogos legais, que são legais. Esses aí eu gosto, é aquele que ensina a confrontar o problema. Minha filha mais velha tinha muito medo de cachorro. Aí o psicólogo disse para ela assim, ó, tente pegar no cachorrinho de novo, é porque você foi mordida, vai lá, encare seus medos, eu achei legal. Mas só que tem outros que não, que sai do problema, sai de dentro do ambiente, vai fazer outra coisa. Tá certo. Mas o que eu quero dizer, eu fecho parênteses, irmãos, o caminho de volta não é um caminho fácil de ser percorrido. Sabe por quê? Porque vai ficar as imagens de onde você errou. Mas tem problemas na nossa vida que nós temos que voltar e passar por lá de novo. Só que, é o que nós estamos dizendo aqui, só que agora com uma nova análise. Só que agora com aquele sentimento de resolver, de resolução. Eu vou passar por lá de novo, mas agora eu vou encarar de outro jeito. De outra forma. Eu vou passar por lá de novo. Eu vou sofrer. Vai ser doloroso passar por aquele mesmo caminho ali, mas eu tenho que fazer esse regresso. Eu tenho que resolver os pontos que eu falhei. Tem coisas que não dá mais, irmãos, principalmente na criação de filhos. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, onde foi que eu errei? Agora aqui não dá mais para voltar, não, já fui. Mas tem coisa que dá para a gente voltar e refazer. Então esse caminho de volta, irmãos, é difícil, é doloroso, mas nós precisamos percorrer ele quando necessário for. Tá certo? Então agir precipitadamente nunca foi bom. Nunca foi um bom conselho. Fica sempre alguns resquícios para trás que depois você tem que voltar lá para resolver. Eu quero já adentrar no segundo ponto da aplicação, dizendo para os irmãos e para mim também, não se conforme, se revolte com a situação que você está vivendo. Primeiro, você tem que refletir sobre o problema e onde você se encontra no problema. Segundo, não se conforme, se revolte com a situação que você está vivendo. Parece um ponto bem da prosperidade, né? Mas o povo fala muito isso, que nós temos que se revoltar, né? Mas o se revoltar aqui, irmãos, foi o que aconteceu com o Ezequias, certo? Após um tempo de meditação, reflexão sobre a situação que ele estava vivendo e que você também está vivendo, você precisa tomar algumas decisões para resolver a situação do seu problema. A nossa revolta deve ser sempre contra o inimigo das nossas almas, que quer sempre nos humilhar, aquele que tenta nos destruir, nos aniquilar, com as nossas, burlar as nossas vidas, tirar de nós e destruir os nossos sonhos, as nossas expectativas criadas em Deus e a nossa luta, na nossa luta diária. Ezequias mostrou que existe um Deus maior do que os nossos problemas. Nós cantamos também isso nos nossos louvores. E suas primeiras atitudes foram de busca pelo nosso Deus soberano, que sempre tem palavras
confortadoras para nos dar. E que tem resolução para os problemas mais difíceis da nossa vida. Seja qual for o estado que você esteja vivendo. Tem problemas na nossa vida que só depende de nós mesmos, meus irmãos. De querermos ou não continuar vivendo essa situação de calamidade e sofrimento que muitas vezes nos paralisa. Nós precisamos resolver esses problemas na nossa vida com ousadia, confrontando o inimigo todos os dias. E só depende de nós. Enfrentarmos ou dizermos, não quero mais isso. E dizermos, não quero mais isso para mim. A outra opção é a que eu não desejo para ninguém, nem aconselho, é paralisar e me entregar dentro das minhas lamúrias, das minhas vitimizações, se entregar para o problema. Tem gente que se entregou para o problema, gente. Tem crente que está se entregando para o problema. Tem crente querendo desistir da fé. Tem crente querendo desistir do propósito de Deus para a sua vida, por exemplo. É o que eu mais escuto aqui. Pastor, eu acho que eu vou sair. Eu acho que eu vou desistir. Não está dando para mim, não. É problema demais, pastor. Acho que eu não quero mais, não. Isso para mim. É melhor ficar aqui na minha, porque desistindo eu não mexo com ninguém. A gente fica nesse ambiente, sabe, da vitimização, esse ambiente que a gente fica perdido nas nossas lamúrias mesmo, A gente fica sem querer continuar a caminhada. Terceira coisa, irmãos, se prepare para realizar o caminho de volta. Já falei sobre isso aqui. O caminho de volta geralmente é muito doloroso, por vários motivos. Você vai ter que percorrer pelos locais onde você caiu. Você vai ter que se humilhar, como Ezequias se humilhou, juntamente com seus conselheiros. Você vai ver minuciosamente onde você se perdeu. Essa avaliação é muito dolorosa. Até você chegar ao estado de reconhecimento de seus pecados, isso dói demais. Isso é sofredor demais. Por isso que ninguém quer percorrer esse caminho. É o que mais machuca a gente. É o que mais envergonha a gente. Às vezes a gente não quer contar para o pastor, por exemplo, que é o conselheiro. Porque a gente acha, o pastor vai ver com outros olhos. O pastor pode me julgar, me condenar por isso, por aquilo. Isaías, quando escutou o problema do rei e do povo, e viram aqueles homens chegarem vestidos de saco, suas vestes rasgadas, Isaías exerceu de compaixão com o povo. E é assim que Deus faz com a gente. É melhor confessar, é melhor se humilhar, é melhor se envergonhar por um momento do que continuar com seu orgulho bobo, achando que você é um pecador por excelência e que você vai, mesmo assim, pela sua expertise, você vai ser salvo. Que tem de crente fazendo isso, irmãos? Faz aqui, dá uma beliscadinha ali, comete um erro por aqui, entra por ali, quando está sendo observado, ele faz outro negócio, ele sempre se sai de boa. E a gente vai se acostumando com isso. Não me pegou ainda, mas uma hora a rede vai cair sobre você, meu filho. Uma hora a consequência vai chegar. Uma hora a conta vai chegar. Nós não somos melhores do que ninguém nesta terra. Então, diante de um problema, eu estou falando aqui dentro do contexto do pecado, de problemas, de circunstâncias difíceis. Diante do problema, o melhor a se fazer é se humilhar diante de Deus.
Para isso precisamos percorrer esse caminho de volta. Foi o que aconteceu com Ezequias. Ao se sentir acuado, está no versículo 1, isso, né? Sem ter para onde ir, ele só se cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Talvez você esteja precisando passar por isso. Só se cobrir de pano de saco e entrar na casa do Senhor. E dizer: perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Me ajuda. Então, no preparo do caminho de volta, irmãos, é necessário buscarmos a ajuda do Senhor. Porque é difícil. É um momento difícil. Isso se explica porque muitos crentes não buscam ajuda. Muitos crentes, muitas pessoas sofrem os seus problemas calados. Porque não querem confessar, porque não querem assumir, porque não querem muitas vezes consultar o profeta. Evitar o problema. O rei Ezequias enviou seus mordomos, está no versículo 2, seu escrivão, seus anciãos, humilhados, para consultar o profeta. Precisamos, quando nós estivermos passando por um problema difícil, reconhecer que somos pecadores. E nesse tempo, né, de sofrimento e angústia. Por último, meus irmãos, eu finalizo aqui. Utilize as estratégias certas para sair do ambiente da angústia. Primeira coisa, foi assim que o rei Ezequias fez, né? Para sair desse estado de calamidade. Primeira coisa que ele fez foi orar. Não, a primeira coisa, na verdade, foi ficar em silêncio. Capítulo 18, verso 33. A orientação que Ezequias deu ao povo foi: fiquem calados. Fique em silêncio. Não faça juízo da causa. Nós temos uma maneira de tratar pecados na igreja que nós chamamos de disciplina, né? A gente leva o assunto em assembleia e aí existe vários tipos de disciplina. Uma delas é a cirúrgica, que é aquela que a gente tira a pessoa por mau testemunho do rol de membros, né? E nós temos hoje ainda, aqui nós tratamos, graças a Deus, não precisamos tratar ainda sobre esse assunto, mas a gente costuma trazer o problema para a igreja, e muitas vezes, dentro da membresia, nós não temos pessoas maduras para lidar com aquele problema. Aí, a primeira coisa que eles fazem é apontar, é julgar aquela pessoa, é condenar aquela pessoa pelo pecado que ela cometeu. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, meus irmãos. Nós precisamos usar as estratégias certas para ajudar essas pessoas que pecam, que erram, que cometem falhas, que estão passando por um momento de sofrimento, angústia na sua vida. A melhor coisa a se fazer é ficar em silêncio, é orar por ela. A segunda estratégia do rei Ezequias foi se humilhar. Ele se humilhou na presença de Deus, ele foi orar, foi buscar o Senhor, com seu coração quebrantado. Isso fez toda a diferença na vitória de Ezequias junto com o povo. Então, quando nós montamos as estratégias certas, meus irmãos, o sucesso também é certo, pode ter certeza disso. E tudo é para a glória de Deus. A nossa batalha, meus irmãos, contra os problemas da nossa vida, ela só encontrará vitória se nós buscarmos montar nossas estratégias em Deus. Aí sim a vitória vai chegar para você, para todos nós, para mim também, no tempo oportuno, estabelecido por Deus. Na hora certa, o Senhor virá com a provisão. É o que diz
o versículo 20 do capítulo 19, meus irmãos. Diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. O que é que diz o texto? Eu te ouvi. Sabe o problema todo que foi levado ao profeta? E ele ouviu e disse para eles ficarem quietos, que Deus iria resolver. Ele tem uma outra oportunidade de dizer agora o que o Senhor disse para ele, que o problema já estava resolvido. Sabe por quê? Porque no tempo de angústia, de dor e de sofrimento, eles se humilharam e buscaram, oraram, clamaram, suplicaram. E sabe o que foi que Deus disse para eles? Sabe aquele problema? Sabe aquela oração? Eu te ouvi. Eu te ouvi. Desistir nunca, irmãos, eu concluo com essa palavra. Perseverar sempre. Diante de qualquer problema. Não existe problema sem solução. Eu sempre digo para os irmãos aqui, até para a morte tem solução. É só crer em Jesus. É só aceitar Jesus como seu Salvador. É só se arrepender dos seus pecados. Até para a morte tem solução. Quanto mais os probleminhas que nós passamos no nosso dia a dia. São problemas minúsculos diante do poder do nosso Deus. Nós temos ouvido, irmãos, ao longo da nossa vida cristã. Vamos ficar de pé, queridos, estou concluindo. Nós vamos louvar. Ao longo da nossa vida cristã, que nós devemos perseverar em meio às dificuldades, em meio à angústia, em meio ao sofrimento. Mas muitas vezes a nossa fé, ela está revestida de incredulidade. Eu escuto, pastor, eu sei que está na Bíblia, mas por que eu não consigo? Por que eu sou tão fraco? Por que eu não acredito? Muitas vezes nossa fé está revestida de incredulidade, incerteza, falta de confiança. Muitas vezes não é este o modelo bíblico de fé que nós aprendemos com as Escrituras, meus irmãos, mas mesmo assim a gente não consegue equilibrar essa situação na nossa vida. O Senhor tem nos ensinado a cada dia a sermos verdadeiros em nossa confiança para com Ele. Na maioria das vezes nós somos omissos. Talvez hoje seja o dia de nós rasgarmos as nossas vestes, meus irmãos. Sairmos de um ambiente da omissão e dizermos assim: eis-me aqui, Senhor, trata a minha vida, muda os meus hábitos, transforma o meu ser. Eu não sou isso que o inimigo quer que eu seja. Precisamos entender que somos falhos, pecadores, falhamos naquilo que não deveríamos falhar, principalmente na questão da confiança para com o nosso Deus. Devemos nos humilhar na presença do Senhor. Devemos nos vestir de pano de saco e reconhecermos que somos pecadores, falhos, que o problema que muitas vezes nós estamos vivenciando foi provocado por nós mesmos. Porque eu fui um ser arrogante, orgulhoso, não parei para olhar e ver o problema que eu construí. Então, reflita nisso. Deixe na cruz o seu problema. Reconheça as suas fragilidades. Viva um tempo de reflexão, um tempo de silêncio, um tempo de angústia. Eu vi alguém contando a história esses dias de Lutero, que certa vez Lutero entrou no quarto para
Lê o Salmo 23. Após 3 dias, sua esposa preocupada pediu para alguém abrir a porta dele, arrombar a porta. E aquelas pessoas preocupadas, porque ele estava 3 dias lendo o Salmo, refletindo no Salmo 23. Lutero, abismado com a preocupação do povo, ele perguntou assim: quantos dias já se passaram que eu estou aqui? Disseram 3 dias. Agora que eu entrei no versículo de número 2 do Salmo, como é bom, irmãos, viver na presença de Deus intensamente. Como é bom parar e refletir em um versículo apenas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu fico imaginando o que se passa na nossa cabeça quando nós entramos na presença de Deus. O que é que eu quero de Deus? Muitas vezes só silêncio. Só ouvir Deus em silêncio. Só chorar diante de Deus em silêncio. Só contar para Deus a sua angústia, a sua dor. Talvez eu e você, talvez nós estejamos precisando passar por esse momento de angústia e silêncio. 3 dias trancados, refletindo em um versículo apenas, na presença de Deus. Precisamos deixar na cruz, né, Bruno? Bruno decorou o versículo: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Em Cristo nós encontramos o descanso. Em Cristo nós encontramos o afago. Em Cristo nós encontramos alguém que cuida de nós, que entende a nossa dor, que entende o nosso sofrimento. Talvez eu, como pastor, não entenda o seu sofrimento. Às vezes eu trate de uma maneira que você não esperava, mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele entende a sua dor, Ele entende a sua angústia, Ele entende o seu pecado, Ele quer te ajudar. Não é desistindo, irmãos, é enfrentando o inimigo, o rei da Síria. É orando que nós vamos conseguir vencer as nossas dores, os nossos sofrimentos. Enquanto nós cantamos, se você sentiu no seu coração de hoje se voltar para Jesus, eu faço o convite para você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida nessa noite.